Estamos aqui com mais um podcast Resenha de Supermercado e o tema de hoje é muito interessante. Nós trouxemos um convidado aqui, um consultor, escritor, palestrante, que ele é especialista em renegociação de dívidas, em estruturação empresarial e em tirar empresas da crise. Quem está com a gente aqui é o seu Moacir Sidora, já vou apresentar ele. Antes, vou falar aqui, quem está comigo aqui, a Gabriela Bunker também. Seja bem-vinda, Gabi. Obrigada, pessoal. Bora aprender mais um dia. Então, é uma verdadeira aula de lidar, enfrentar crise, todo empreendedor enfrenta, ainda mais no cenário atual do Brasil, esse ano passado. O Brasil bateu recordes de pedidos de RJ, muita empresa em dificuldade. Recentemente, até o São Marché, uma grande varejista pediu RJ. Tem o líder atacadista também já pediu. Então, nós vivemos um momento muito difícil devido à alta dos juros, inflação. Então, hoje nós estamos com um especialista em reestruturação de empresa. Seu Moacir, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer ter você aqui com a gente no nosso meio de semana. Ter você aqui com a gente. Ali é essa câmera. Pode falar, pessoal. Tiago, muito obrigado a você, também a Gabi, pelo convite. Mas deixa eu dizer uma coisa. Por que eu disse, não precisa chamar de senhor? Porque a diferença entre eu e você é que eu tenho mais tempo de juventude. Sim. Simples assim. Exatamente. Entendeu? Ó, ele vai começar a dar aula aqui, mas antes disso, já se inscreva no canal, ative o sininho e compartilha isso com o dono do supermercado amigo seu, com a sua equipe. Vamos agora. Seu Moacir, como é que você adentrou o cenário empresarial e depois como é que você ganhou essa experiência de reestruturar empresas? Lembrando que ele trouxe aqui os livros, deixa eu ver o livro antes de você começar a falar, vamos pegar os livros. Esse foi o primeiro livro, né? Que é o começo de tudo. Olha só o tema como é usado. Como negociar sem dinheiro. Essa eu vou querer saber. Manual de negociação para tempos difíceis. Que tema muito bom. Isso aqui eu vou querer saber. Como é que negocia sem dinheiro? Certo? E o outro? O outro foi lançado recente, uma viagem chamada Felicidade, onde eu faço a analogia que as nossas vidas é uma eterna viagem, né? Tudo é possível nessa viagem, menos voltar na estação passada, né? E uma das estações é ter paz financeira. Quem é responsável, que tem, não é aquele cara que vive na rua, você não está nem aí para nada, como sempre na vida foi, mas quem quer ter uma vida estável e está passando por um momento difícil de instabilidade financeira, não tem felicidade, enquanto a paz não chega. Legal. Então, primeiro ele te ensina a sair da desgraça, aqui ele te ensina a ter felicidade, certo? Aqui você sai da momento difícil e aqui você busca a felicidade. Eu não trouxe uma outra, que é 3 passos. Quantos livros você tem escrito? Eu tenho 4, porque o último está sendo em correção também, que é sobre um curso. Eu vou lançar um curso recente, esse agora nesse semestre, para novos consultores, pessoas que querem entrar na área de consultoria empresarial. Então é um curso, ele é híbrido, já tem a chancela do MEC e tudo, então vamos lançar. E não sei a data ainda, porque está dependendo desse livro que se chama Consultor Empresarial, Médico de Empresas. Legal. Né? Porque é o cara que tem a experiência. Não confundir aquele consultor que é sem sair dos bancos escolares, né? E se acha que pode ser um consultor. Certo. Então, a minha história é marcada desde o início. Eu fiz faculdade de economia, mas eu sempre quis ser empresário. Então, aos 20 e poucos anos, eu montei uma pequena indústria de confecção. Cresci, fiz fenite e tal, cresci. E veio um plano chamado Plano Cruzado. E o que eu vou falar aqui para vocês é um pouco de história. Para você que é mais jovem, que não viveu essa época, tá lá no Google, década perdida, é o Brasil. E já digo que a cada 4, 5 anos tem uma crise no Brasil. Interessante. E tá vindo uma outra aí. Não, já tá vindo, já chegou. Chegou, mas vai piorar. Agora vamos começar lá de trás. Vai piorar. Vai piorar. Meu Deus. Como o senhor começou? Como você começou na jornada empresarial? Bem, eu quis com essa pequena indústria de confecção, comecei pequenininho e cheguei... Sozinho, não foi com seu pai? Não, primeiro foi com um tio, certo. Depois eu sozinho e cresci. Mas aí veio o primeiro plano econômico, dentro dessa década perdida. Isso é história, olha no Google.
Plano cruzado. Governo Sarney, inflação alta, instituiu e eu quebrei. Aí quem quebra, e imagina um jovem de 20 e poucos anos, né, com 2 filhos pequenos, uma casa para sustentar, perdi alguns bens e recomeçar minha vida. E aí apareceu uma oportunidade, eu vendi o que tinha, que sobrou dessa indústria, eu vou montar um mercadinho. Então eu tenho muito apreço para o pessoal que trabalha com o mercado, porque eu vivi isso aí. E começo a trabalhar. E as coisas começam, sempre fui muito batalhador e muito trabalhador, né? E montei um mercadinho, e a coisa estava indo, e aí eu resolvi dar um passo um pouco maior. Resolvi montar um atacado que abastecesse o meu mercadinho e aproveitava e vendia para os outros. Aí veio um novo plano econômico chamado Plano Bresser, tabelamento de preço. Tiago, só para você ter uma ideia, nessa época eu tinha comprado um caminhão de óleo ao preço de 17, quase 18 cruzados. A moeda era cruzados. Tá certo? Esse caminhão, quando chegou, saiu um novo tabelamento de preço. E esse tabelamento, o governo obrigando que eu vendesse esse óleo, que eu tinha comprado a quase 18 cruzados, mais frete, mais todo o meu custo, obrigando a vender a 16 cruzados. O que eu tinha que fazer? Estoca, não vendo agora, vai sair uma tabela lá na frente. E com isso aconteceu com o feijão, aconteceu com o macarrão, aconteceu com tudo que eu tinha na distribuidora. Resultado, quebrei de novo. Na época se podia Tinha que pedir... pagar o boleto, mas não estava vendendo. Não estava vendendo. Ou se vendesse sem lucro. É. E aí o feijão dá bicho, né? Você não vende, aquece, começa a dar bicho e tal. Então, mais uma vez, quebrei novamente. E aí, 2 vezes, filho pequeno, a situação no país muito difícil. Eu vou falar para você que é mais jovem que não viveu isso. Estamos aí diante de uma crise chegando, mas nem se compara com o que foi naquela época. A inflação naquela época estava dando 3% ao dia. Imagina um cara que ganhava 1.000 cruzados na época. No primeiro início do mês, o salário dele era 1.000 cruzados, mas quando ele chegasse no dia 30, ele já tinha perdido aí praticamente o valor de compra total do dinheiro. E aí cansei do Brasil, cara. Com isso, eu tinha que sustentar 2 meninos, uma casa. Aí eu fiz uma parceria com uma pessoa que tinha uma empresa nos Estados Unidos. E eu disse, pai, eu vou dividir a despesa contigo, eu vou para os Estados Unidos e vou vender lá. Vou vender manufaturados. E fui para os Estados Unidos e, sem falar inglês, abri uma empresa. Cara e coragem. Hein? Cara e coragem. Abriu uma empresa. Abri uma empresa. Que ano que era isso? 1990, por aí. Tá certo? E aí eu dei sorte ao chegar nos Estados Unidos, que as coisas, eu comecei a trazer manufaturado, roupa de renda e tal, e a lambada estoura nos Estados Unidos. Na realidade, ela estourou no mundo todo, né? E aí eu corro para o Brasil, comecei a comprar roupinha de lambada e tal, eu comprava por $5, vendia por $20 e eu ganhei dinheiro muito fácil. Mandou dinheiro para o Brasil, aqui eu vinha, pegava Varig, vinha para cá, fazia compras, levava mercadoria, chegava lá, vendia de novo. Numa dessas, eu mandei todo o dinheiro para o Brasil. Você sabe o que aconteceu? O Collor confiscou todo o dinheiro. Meu Deus, era muito zicado mesmo. Quase pediu música no Fantástico. Quase, tá certo? Era para chorar. Volto para o Brasil para recomeçar minha vida. Cada vez que eu caía, essa é uma história, eu me envergonhava. Hoje é uma história de marketing para mim, tá certo? Eu me envergonhava, porque em 10 anos eu quebrei 3 vezes. Cada vez que caía, tinha que me levantar, me reinventar, negociar, sabia negociando, ia negociando. Bem, aí o tempo passou. Em 2001, eu estava muito bem de vida, graças a Deus, e eu resolvo, no Dia das Mães de 2001, resolvo escrever um livro, agradecer a Deus, porque aquela parte passada, alguns anos atrás, que eu tinha quebrado, que eu tinha ficado tão ruim, sem dinheiro, né? E sem crédito, sem nada, Deus estava me dando uma situação muito boa no Dia das Mães.
Resultado que eu começo a escrever às 3 horas da tarde, Dia das Mães, e às 7 da manhã do outro dia eu tinha escrito um livro, que é esse aqui, Como Negociar Sem Dinheiro, que faz parte da minha história. Um dia eu edito esse livro, Quando chegou em 2015, Você só escreveu, não lançou. só escrevi. Tinha que plantar uma árvore, fazer menino e escrever um livro. Então eu tinha escrito um livro, um dia dito. Era apesar de ser da minha família, tem uma parte que são escritores e tal. Fazer isso. Quando no governo da Dilma, crise, eu resolvo editar esse livro para ajudar empresários. Editei, mas assim, sem menor, não era o meu perfil, não era na questão de perfil, não era minha intenção ser consultor empresarial. Então você não era. Não. Você se levantou... Com restaurante, casa de shows e sim. tal. Cheguei a ter, nessa época, eu tinha 3 grandes restaurantes, 2 casas de shows, tinha banda e tal. Estava no setor de entretenimento, né? E... Porque quando eu voltei dos Estados Unidos, eu peguei um livro de um americano, o cara que tirou a Chrysler da falência. E eu indico para você que está nos assistindo. Leia esse livro. Lia Cota, acho que é o nome desse senhor, já falecido. Tirou a Chrysler da falência. E eu li aquilo ali, eu cheguei à conclusão do seguinte, rapaz, para ganhar dinheiro não é só comprar e vender. E aqui já vai a primeira dica para dono de mercadinho, de supermercado. Ganhar dinheiro não é só comprar e vender. É muito mais. E esse livro chegou na minha mão, eu me debrucei e tal, e li. E eu entendi que eu precisava mudar a minha maneira de encarar o dinheiro. Como fazer dinheiro e como segurar o dinheiro. Recomecei minha vida. Muito trabalhador, sempre muito dinâmico, muito curioso. Eu não perco a oportunidade. Na primeira oportunidade que você me diz assim, você vai lá, vou. Não quero nem saber onde é, eu vou. Esse é o meu perfil. Movimento. Tá certo? Vou para cima. E tem a Silvia, que é minha companheira, né? Minha esposa, eu também. Vamos, tá junto e vamos nessa. Resultado, doutor, que nesse período aí, 2015, eu já tinha me recuperado, estava muito bem financeiramente, né? E sabe quem começou trabalhando comigo? Wesley Safadão. No início da carreira dele. No Facebook, tem um depoimento, eu tenho até tá no celular. A Simone e a Simari dando entrevista, elas começaram dentro da minha casa. Então eu estava muito bem, financeiramente. 2015, já estava de saco cheio de restaurante, de show, virada de noite, aquele negócio todo. E eu edito o livro para ajudar pequenos empresários. Essa foi minha pretensão. Lancei o livro. No outro dia tinha uma construtora, um restaurante e uma serraria me procurando. E eu ajudei, mas assim, não era nem cobrava, eu estava só ajudando, querendo Sem ajudar. pretensão de carreira. E aí foi. Aí recebi um convite para fazer uma palestra em São Luís do Maranhão. Fui para lá, por sinal lá tem uma potência, né, que é o Supermercado Mateus. Eu tive a oportunidade de estar lá com eles. É outra filosofia ali. Bem, e aí eu começo a ajudar pequenas empresas. E à medida que eu vou me desgastando, não querendo mais dar continuidade, meus filhos não quiseram dar continuidade ao meu negócio. Ah, pai, não quero não, isso aí porque restaurante e supermercado é escravidão de portas abertas. É de domingo a domingo, né? E os filhos não quiseram dar continuidade. Tá bom. E aí, surgindo isso, eu fui dar uma palestra lá em São Luís, pelo CDL lá de São Luís, e acabei tendo mais oportunidade e comecei, de repente, eu estava com um escritório em São Luís, Brasília, Fortaleza. E São Paulo era o caminho natural, né? Foi quando chegou a pandemia. Fiquei dentro de casa com medo, nós ficamos, eu e a Silvia, com medo. E surgiu a oportunidade de começar a trabalhar pela internet. Foi quando a minha empresa cresceu, né? Hoje temos uma equipe dedicada
Eu também não entrego meu cliente só para o pessoal que trabalha comigo. Eu atendo meus clientes. Toda semana eu falo com meus clientes. Tá certo? E aí, onde o meu conhecimento não foi, apesar de ter feito faculdade, meu conhecimento foi da vida. Foi ter aprendido a andar de bicicleta caindo e levantando. Então eu já sei como é que deve fazer. Rapaz, eu digo para meus clientes, não esqueça aí, não adianta, não vá. Você quer pagar para ver. Então eu vou mandar um WhatsApp dizendo para você que você vai quebrar a cara. É só, mas aí ele já sabe, né? E aí eu mostro exatamente o caminho das pedras. Aí você se especializou em ajudar empresas em dificuldade. Sim. Os que mais te procuram hoje. Me procuram, e o cara diz assim, Moacir, como é que eu faço para negociar sem dinheiro? Não, tem uma estratégia. Deixa eu aumentar. Isso, eu quero aprender Tá a certo? negociar sem dinheiro. Existem estratégias para isso, né? Várias. Dependendo do business do negócio e também do volume, quem é o credor. Tem um negócio. Porque o credor, ele quer receber. Imagina, eu estou te devendo dinheiro, né? E aí, chega no dia, não tenho para pagar, e você fica, pô, assim, cadê meu dinheiro? Cadê meu dinheiro? Eu vou te pagar. Chega uma hora que você tem tanto medo de perder o dinheiro que você começa a me ajudar, tá certo? Para que eu possa te pagar. É natural isso. Desde que eu saiba e não faça com que você fique pé da vida comigo. Porque se ficar aí, entra pro emocional e lasca. Então são várias estratégias que tem para isso aí. Tá certo? E aí, como é que negocia sem dinheiro? Eu não estou dizendo que a pessoa vai comprar sem dinheiro, tá certo? Ou vai pagar seus funcionários sem dinheiro. Não existe isso. Sim. O que nós estamos falando é o seguinte, como negociar? Eu tenho dívida, não tenho dinheiro. Como é que eu vou fazer? Eu tenho as estratégias. Cada um é uma situação. Eu ensino até como o cara deve falar com um gerente de banco. Ah, tem agiota. Eu tenho uma passagem aqui de agiota, tá certo? Eu digo como é que tem que fazer para... Não estou dizendo que não pague, não estou dizendo, nunca digo para o meu cliente pagar. Que tem que pagar, tá certo? Mas como é? Tem as estratégias. Bem, essa situação das dívidas entra muito também no emocional. O cara chega para mim muitas vezes, ele está depressivo, tá certo? Sem motivação para a vida. Eu tenho um depoimento, não sei se depois pode encaixar aqui eu tenho uns depoimentos de pessoas, tá certo? De funcionário, ou de funcionário não, de clientes, tá certo? Que estavam muito ruins e a vida voltou a sorrir, ter paz financeira. A gente consegue isso. Mas vamos lá. Moacir, eu não tenho dinheiro. Eu já vendi um carro, vendi uma casa, vendi minha chácara e eu já botei aqui dentro, mas eu continuo sem dinheiro. É normal. Imagina isso aqui, uma caixa d'água. Está entrando água todo tempo, mas não chega na torneira. Aí o cara compra um carro-pipa e joga a água aqui dentro da caixa d'água. Encheu, a paz volta normal na casa. Mas não chega, logo depois a água acaba. O que está acontecendo? Tem furos. Empresa está vendendo, o mercadinho está vendendo. Todo dia cai dinheiro. Todo dia. Mas chega no final do mês e não tem dinheiro para pagar. Por quê? Aí sim. Como é que eu vou pagar sem dinheiro? Você não paga. Vai negociar sem dinheiro. Mas a gente tem situações. Vai vender um imóvel? Eu vejo muito isso. Ah, moça, eu vou vender um imóvel, eu tenho uma casa aqui, eu tenho um carro, vou vender. Não faça isso. Porque você vai jogar dentro da sua empresa e vai perder o imóvel, vai perder o bem e não vai resolver. Tape os buracos que estão na sua caixa d'água. Tapou os buracos, consertou, ter um bom marketing. É fundamental ter marketing, né? Às vezes eu vejo os caras, tem uma... Você me interrompe quando quiser, porque eu falo pouco, né? Deu para notar. Tranquilo, estamos ouvindo. Viu? Tem pessoas que entendem ainda que o marketing é despesa, não é investimento, né? Mas eu falo. Hoje eu estou com tem dois supermercados, um em Mato Grosso e outro em Santa Catarina, que eles estão mudando logomarca, estão mudando o nome, tá certo? Investir em marketing e vão fazer isso.
Vou até mandar esse... Certo, senhor Márcio. E geralmente, qual é um padrão de problemas que o senhor encontra nos clientes que você se depara? Cita tudo, o que leva o cara a entrar em dificuldade. Boa pergunta. Desde os casos mais comuns, por exemplo, sei lá, alavancagem, alavancou dinheiro com o banco achando que ia crescer, tanto não cresceu e só fez dívida, problemas emocionais, problemas familiares, problemas conjugais. O que você já viu mais nesse mercado? Pode contar histórias também interessantes de superação, histórias bizarras. Fala aí, fala mais. Bem, a pessoa entra na crise. Pode ser, por exemplo, vai passar uma linha de um metrô na frente da loja do cara. Não vai entrar cliente. Vai realmente ter dificuldade. Ele tem isso aí. Ele fez investimento errado. Ele estava com dificuldade e ele pegou mais dinheiro emprestado para pagar as dívidas sem ter tapado os buracos da caixa d'água. Tem também o dono ladrão, né? Isso tem muito. Cara que usufruiu demais na pessoa física. Tem muita história. Luxou demais na pessoa física. Tem muito. Acontece bastante? Acontece. Eu tive um cliente, não vou nem dizer qual é o estado, tá certo? Mas um cliente que a situação da empresa dele, a gente conseguiu equalizar, mas estava dando prejuízo. Foi quando nós descobrimos que o custo que ele estava, pessoal dele, passava dos 30% do faturamento da empresa, tá certo? E ele disse, não posso fazer nada porque essa é minha mulher. Minha mulher, ela já disse que só fica comigo se eu puder bancar direitinho ela. Meu Deus. O senhor fala com ela? Eu disse, nunca. Pô, isso é um problema seu, cara. A mulher queria restaurante, a mulher queria personal trainer, a mulher queria isso aqui, e o cara tinha que se virar. E vai tirar de onde? Da empresa. E a empresa tem dificuldade. Porque a mulher queria ir para Dubai. Tem de tudo, tem de tudo. Também certo? tem esses casos. Mas o principal motivo que leva as empresas à dificuldade, a maioria disparado, erro de gestão. Se um empresário, em qualquer setor, ele souber o caminho do dinheiro, ele vigiar, tá certo? Eu vou já passar, no final, eu vou passar aqui pro pessoal o segredo do sucesso, que foi me passado por um grande empresário, tá certo? O segredo do sucesso, vou passar. No final você me lembra que eu vou passar aqui pro pessoal. Tá bom. Viu? Então, a falta de conhecimento em gestão é o maior dos males dentro O comércio é para todo mundo, mas nem todo mundo é para o comércio. Quando você fala de conhecimento e gestão, quais são os principais erros dentro da gestão? Primeiro, porque gestão é muito amplo. Muito. Quando a gente entra na empresa, nós somos contratados, mesmo sendo online, a gente manda um balancete para ele preencher. Certo. Peço fotografias, peço vídeo e peço balancete. As fotos mostram a estrutura do cara e eu peço fotos detalhadas. E a parte do balancete, que não é um balancete contábil, é um balancete econômico-financeiro. Gerencial. Tá certo? Prático, vai um videozinho, o cara preenche, tem dúvida, ele pergunta, a equipe explica direitinho, ele preenche. Aí eu tenho Você quer o balancete para saber se a empresa está dando lucro, pelo menos. Quando ele me procura, eu já sei que não está dando lucro. Tá para saber quanto está dando prejuízo. Porque é o seguinte, empresa que está dando lucro... Não vai procurar, né? Está dando lucro, está dando certo. Quanto o cara está dando de prejuízo, pelo menos. Né? Ele não sabe. A maioria não sabe. A maioria não faz um fluxo de caixa. É um instrumento... O balancete que você fala é o balancete ou uma DRE? Não, o DRE precisa ter uma contabilidade legal. E a maioria dos pequenos não tem essa contabilidade, né? Então é um balancete que a gente manda para saber mais ou menos os ativos e os passivos. Certo. E quem são os credores. Com isso a gente identifica, né? Tipo, tem alguns bancos que são fáceis de negociar, tem bancos que são mais difíceis. A gente vai... Isso aí já começa... Em 24 horas a 48 horas, eu tenho um diagnóstico da empresa, já sei a estratégia para fazer ela sair do buraco. E eu faço a promessa.
de 3 a 4 meses, eu coloco, se eu aceitar trabalhar com ela, eu coloco ela para ter lucro. Não estou dizendo que vai pagar todos os dias, porque às vezes a empresa está devendo, eu já peguei empresa devendo 8 vezes o seu faturamento. Tá certo? Então, não Eu entendi o que você quis dizer é o seguinte, ter lucro é uma coisa, resolver a dívida é outra. Mas o primeiro passo é ela sair e começar a entrar no azul. Senão ele vai tirar dinheiro de onde para pagar? Ele tem que pagar do lucro dele. E, por exemplo, vamos pegar casos da Americana. Primeiro, eles pediu a RJ, congelou a dívida, tem que fazer dar lucro agora, senão não paga as dívidas. Não paga a dívida. Então o primeiro passo é fazer ela ficar no azul, como se nem existissem as dívidas. Certo? Exatamente. Dívida fica aqui, vamos fazer isso aqui ficar no azul, ficamos no azul. Quantos por cento do azul conseguir começar a pagar os caras? Até porque se não entrar no azul, não tem como pagar. Não tem. Não paga. Então, Vai tirar da onde? é ficar vivo, Sim. certo? A outra maneira de pagar seria ele pegar patrimônio dele para pagar as dívidas. Mas na maioria das vezes, o cara já não tem mais o patrimônio. Já foi. A única solução que ele tem na vida agora é fazer a empresa dele lucrar. Sim, exatamente. Ficar no azul. Né? Ficar no azul. Também de acordo. E aí você ajuda ele primeiro a ficar no azul. Sim, prioritário. Pessoal que nós estamos devendo, segura aqui, vamos ficar no azul aqui. Já eu resolvo Aí vocês. são duas coisas, entra aqui. São duas coisas O diferentes. lado das dívidas estão aqui, a gente está monitorando, começa a fazer um planejamento em cima dessas dívidas. Alguns são fáceis de negociar, outros são mais difíceis, mas está aqui. O outro lado, estruturação urgente. Todo meu cliente, nós fazemos reuniões, 2 reuniões semanais. Não, assim, não dá para fazer só uma vez por semana? Não, a princípio não. Porque é tanta informação, tanta coisa, o cara tá perdido. Tá emocionalmente abalado. E quando, um dado, viu, Gabi? Quando, na maioria das vezes, quando a crise entra por uma porta, o amor pula a janela. Você já viu acabar muito o relacionamento? Ah, sim. Já vi muita coisa, cara. Muita coisa. Onde tem discórdia também é uma das coisas que não dá para fazer. E eu digo, enquanto você não ajeitar a sua situação com sua esposa, ou com seu marido, ou com seu sócio, ou com seu filho, com seu pai, não vai funcionar. Seu irmão, de irmão tem muito, cara. Muito. Muito. O problema com o irmão é constante. Interessante. Tem um lado emocional. E como o senhor faz... Eu esqueci o nome do senhor. Ele já até desistiu. Como você faz para o cara chegar abalado emocionalmente? Como dar esse gás para ele... Porque ele tá no finalzinho da vida, ele tá quase na UTI. Às vezes respirando por aparelho. né? Como o cara consegue recuperar o emocional do cara nesse momento de dificuldade para ele continuar tocando o negócio com todo esse cenário? Porque eu acho que uma das piores dificuldades pro homem, né? Homem, não tô nem falando mulher, pro homem. O homem nasceu para prover. O homem nasceu para prosperar, para... Isso aí, proteger, para tudo. Para todos esses fatores. E quando o cara vê a parte financeira dele sendo abalada, cara, é demais pro homem. Ainda mais se o cara é honesto. O cara picareta, ele não liga de dever. Não, e o cara fica sem vontade de ficar com a mulher dele, né? Ele leva o problema pra cama, então ele não transa com a mulher dele. Resultado, a mulher acha que ele tem um amante. Aí começa Mas o cara tá abalado emocionalmente. Ele não tem cabeça para aquilo, porque... O problema é muito maior na cabeça. O problema é muito maior. E aí o cara entra numa depressão, não é uma depressão de doença, é uma depressão de falta de dinheiro. Tá entendendo? Que é muito diferente. Alguns estão no psicólogo, continuem no psicólogo. Ajuda. Continua no psicólogo. Mas daqui a pouco tu começar a ver dinheiro no bolso, tu vai ver que as coisas não melhora até a saúde, né? Melhora. Mas o cara quando tá, ou então a mulher tá no psicólogo, vai continuar. É porque também o empresário que tá passando por essa dificuldade, ele tá vendo a fotografia dele naquele momento. Ele tem que entender que aquilo é apenas uma fotografia. Não é o filme, né? Não. Eu faço uma entrevista com ele e uma das perguntas que eu pergunto, você bebe? Bebo. Qual é a incidência da bebida? Eu todo dia eu tomo uma cervejinha e tal. Isso, cara. Mas é só uma. Você tomou uma cervejinha, não se toma só uma, toma 2, 3. O que acontece? No outro dia o cara vai trabalhar meio ressaqueado, não tem bom. Principalmente se o cara passou dos 50 anos. Você quer beber?
bebe no sábado. No domingo você não bota a mão na garrafa de bebida, para segunda-feira você está inteiro. Precisa de estar com todo o gás e com muita vontade de vencer. Muito bem. Mas qual é o tamanho da sua vontade de vencer a sua empresa? Qual o tamanho? Você tem vontade? Quantas horas você trabalha? Eu trabalho 8 horas. Você tem tesão para trabalhar na sua empresa, botar a sua empresa para funcionar de fato? Você trabalhar agora 12 horas por dia? Tem. Então eu tô com você. Aí já dá um ânimo no carro. Eu tô com você. Eu vou te mandar uns vídeos, aí a produção manda uns vídeos para ele, de clientes que tiveram a coragem de dizer que pensaram em suicídio, tá certo? E dá graças a Deus que deram a volta por cima. Vou mandar vários depoimentos de gente desse Brasil todo. Você quer assistir esses vídeos? Quero. Aí o cara assiste. Tem a reunião depois com ele. Assistiu o vídeo? Assisti. Vai dar as 12 horas que eu tô te pedindo? Vou. Tá com vontade? Tá com garra? Tá com sangue no olho? Tô. Eu vou te dizer o que tem que fazer. Primeiro passo é isso. A gente consegue. 3 meses. 3 a 4, depende do... Aí varia de empresa. Tem empresa que tá com a despesa alta, tem despesa que a venda tá baixa, tem despesa que a margem tá baixa. O cara chega, a gente vai... É um desses 3, né? O número... Ou o fluxo de caixa também. O cara nem faz fluxo. A maioria nem faz fluxo. A maioria não faz nem precificação correta, cara. Isso é um mal dentro do supermercado. Que aí é na margem, né? Aí é. É margem. Ou então, ele compra mercadoria, procrastina mexer no computador para lançar o preço novo. Sim, aí começa vendendo sem margem de novo. Sem margem. É que nós falamos. Ou, geralmente, a empresa você vai ter um desses 4 problemas aqui, né? Ou é baixa venda, ou é despesa alta, ou é margem errada, ou qual é o outro que eu falei? Desvios. Roubo, exatamente. Você soube de um desvio que houve lá no Piauí? Não. Não? Gerente de uma empresa no Piauí, que tinha acesso ao financeiro da empresa, resolveu jogar num joguinho, acho que é jogo... Tigrinho. Esse negócio. Bet, caixa de aposta. O cara acabou pegando 400 mil reais da empresa, jogando, perdeu. A empresa descobriu, ele foi na delegacia, o funcionário, e disse, olha, eu tenho um problema, sou viciado em jogo, sou doente, e realmente eu cometi isso, eu quero pagar. Entrou pela porta e logo depois foi embora. E a empresa ficou sem menos 400 mil reais para pagar a folha, fornecedor e todos. O que é que eu disse? Vigie o caminho do dinheiro. O círculo do dinheiro. Tu sabe em restaurante, sabe quantas pessoas, em média, pegam no dinheiro do dono até que ele dê o ciclo completo? De restaurante, muda um pouquinho, mas é de 5 a 7 pessoas. Ele tem que tomar conta de cada pedacinho. É do cara que compra, do cara que recebe, do cara que armazena, do cara que posiciona, do cara que vende, do cara que vai da churrascaria, da churrasqueira. Aí vai pro caixa, vai pro caixa, tal. Peguei no supermercado não muda muito, né? São muitas pessoas muitas no processo pessoas, para fazer o ciclo ali do dinheiro. Também. Muita gente. Toma conta do caminho do dinheiro. E posso dar a primeira dica que eu vou dar pro pessoal? Ligue, você que trabalha com supermercado, ligue 2 botões na sua cabeça. O desconfiômetro, desconfie. O segundo, olhômetro. Nenhum dono, nenhum funcionário, dificilmente, eu não vou dizer nenhum, vou generalizar, mas dificilmente numa pequena e média empresa tem um alto funcionário, tá certo? Que olhe como o dono olha. E o dono tem que ser extremamente crítico. É ele que tem que estar olhando tudo. Ah, mas assim eu não vivo. É uma escravidão de portas abertas. Até que você cresça e coloque gente que você possa bancar, pagar e cobrar dele o resultado. Como é que você vai cobrar de um gerente, subgerente, coitado, que não fez nem o ensino médio? Que é um problema também, né? Capacitação é terrível. E tem áreas no Brasil que não tem capacitação. E a saída é o dono, é o olho do dono. E aquele ditado que os nossos avós, bisavós falavam, né? O que engorda o gado
É o olho do É o olho do dono. Mas a gente tem conseguido muita coisa. E Deus tem abençoado muito clientes. É cliente de ótica, construtora, muita construtora. Construtora, supermercado. Hoje, acho que uns 40, 50% é supermercado nosso. 40, 50% de Da nossa venda? clientela. Da nossa clientela. Do pessoal que trabalha comigo. E quais são os principais problemas que o supermercado chega? Qual é um padrão que tem aí dentro? Falta de controles. Falta de controle. Falta de controles. Primeiro. A outra, precificação. Eu tenho um técnico, é um professor universitário, gente muito boa. Eu converso com o pessoal, já mando o cara para conversar no segundo dia da semana. Primeiro dia é comigo, eu atendo segunda, terça-feira, às vezes quarta-feira, né? E esse professor, ele atende nos outros dias e tal. Vai para precificação. Porque, lembrando da história da caixa d'água, um dos furos aqui, são vários furos, possibilidade de furos, e um deles é a precificação errada. Uma outra coisa que também do empresário, eu não quero aqui só bater no empresário, mas eu tenho que falar, porque o cara, se ele está querendo ganhar dinheiro, ele tem que mudar muita coisa. É o que aconteceu comigo lá, quando chegou o livro do americano lá, do Sr. Lee Iacocca. Muda a postura dentro da empresa. Tem que ser, não vou dizer que seja miserável, mas tem que ser tomar conta do dinheiro, cada centavozinho que está entrando. E dá muito desvio. Muita coisa. E não é só, a gente sabe que também não é só o funcionário. Tem o próprio cliente que entra e pega uma bala, pega não sei o quê, pega batom, pega não sei o quê, e vai embora. O Sam Alton, no livro Made in America, ele falava sobre o devido valor do dólar. Você dá valor a cada dólar gasto dentro da empresa. No caso do Brasil, cada real tem seu valor. Tem seu valor. Tem que olhar. E a lucratividade líquida de um supermercado, de um mercadinho, ela é pequena, tá certo? É diferente de uma empresa que prestadora de serviço, onde tem uma lucratividade de 20%, 15%, 20%, 25%, dependendo do serviço. Já o mercadinho é 6%, 8%. Aí o cara pagou o título em atraso, ou pagou a energia em atraso, já vem multa, já vem... Você vai tirando. Correndo. Vai tirando de onde vai tirando de onde essa despesa a mais? Do lucro. Eu vi uma analogia muito interessante sobre o controle de despesa, que é o quê? O seu supermercado, ele é igual um chuveiro. Entra dinheiro por um cano e sai por vários furos. Eu uso a história da caixa d'água. Uma outra analogia que eu uso, posso contar? Pode contar. A outra analogia é o seguinte. Você, ao sair daqui de São Paulo, você está indo para Taubaté. São 300 quilômetros. Não, 160. Ok. Vamos imaginar uma cidade que seja 400 quilômetros daqui. 400 km de São Paulo. Aí fala assim, Tiago, você precisa ir com a Gabi, agora de noite, para essa cidade rodar 400 quilômetros. Aí você diz, mas eu tô sem carro, meu carro está na oficina, eu tô sem carro, mas você precisa ir. Não tem condição, não. Aqui é a chave de um carro, você vai com esse carro aqui, você vai chegar lá, você precisa ir. Aí você, tudo bem. Aí o cara fala para você, você vai rodar 400 km agora à noite, mas deixa eu dizer, tá sem luz ou sem farol o carro. Aí tu quer que eu rode 400 quilômetros sem farol? E também tá faltando o marcador de combustível. E nem de quilometragem. Na realidade, o painel do carro não existe, mas tá de bom pneu, tem bom pneu. Aí você vê assim, como é que eu vou rodar 400 quilômetros à noite com a minha mulher, tá certo? Numa situação de alto risco. Porque não tem nada mostrando, não tem farol, não tem nada. É o que muitas empresas pequenas fazem. Elas não têm aonde se basear, olhar o caminho o risco é muito grande de acontecer um acidente. O que está acontecendo, né? Precisa ter números. Não é... Você não pode fazer... O cara não pode, do supermercado, fazer compras sem saber exatamente o estoque. Ele vai, passa pela gôndola e diz assim, eu acho que está faltando aqui açúcar.
mas esqueceram que lá no depósito ainda tinha açúcar que poderia estar na gôndola e ele acaba comprando a mais. O que acontece? Dinheiro parado. Dinheiro parado. E vai vencer o boleto, ele vai atrasar e vai pagar com juros, então vai pagar no cartório. De onde é que está indo isso aí? Saindo de onde? Aí é um furo do chuveiro. É o lucro foi embora. Porque o lucro precisa ser uma obsessão pelo empresário. Uma obsessão. Esse negócio que ele falou dos juros é uma coisa que às vezes você fala, né? Que às vezes o lucro tá indo no pagamento de juros e a pessoa não tá nem controlando essa porcentagem que tá pagando. E vai embora. E é difícil. Perde no açougue. E a parte do açougue sempre é complicada, Sempre. Açougue, hortifruti. né? Eu sugiro aos meus clientes, nem todos aceitam, mas eu tenho uma sugestão. E eu vou te contar, eu morei lá em São Luís. Posso falar aqui o nome do Pode. supermercado Mateus. Sim, um dos mais famosos do Brasil, né? Um dos maiores. Dos maiores hoje. Top 3 hoje. Começou numa cidade do interior do Maranhão. Não foi numa cidade do interior de São Paulo. Foi numa cidade do interior do Maranhão, uma cidade chamada Balsas. Megas lojas. E ele está vindo do Maranhão descendo, né? Ele vai entrando pelo centro-oeste, pelo nordeste, não sei onde é que ele já chegou. Eu fui com a Silvia comprar queijo. Queijo. Nós gostamos muito de queijo, tá? E eu cheguei lá, a moça que atendeu, um balcão lindo, maravilhoso, de muito frio, cheio de frios. A moça impecavelmente de branco, maquiada, cabelo preso. E ela, você tem queijo coalho? Aí ela, o que é que ela fala? Tenho, sim. Tem aqui esse queijo, tal. O senhor quer esse queijo para quê? Para sanduíche? Para um aperitivo? Isso é uma sexta-feira. Eu disse, eu vou para um aperitivo, para sanduíche, o queijo coalho, você adapta tudo. Eu disse, peraí. Tá aqui o queijo coalho, experimente, tá bom pro senhor? Tá. Ok, quantas gramas você quer? Eu quero 250. Ok, mas eu vou te mostrar agora pro senhor um queijo especial. Pegou um palitinho, ela de luva e tal. Experimente. Ok. Não gostei tanto não, mas assim, ela foi tão gentil. Bota aí 250 gramas também dele. Resultado, nós saímos de lá com quase 1 quilo de queijo, porque ela vendeu. Essa moça, o que deve ter acontecido com ela? Primeiro, foi muito bem treinada. Tá certo? Segundo, ela deve ganhar alguma coisa, um delta, em cima do resultado daquela sessão. E eu digo para os meus clientes, cara, fala pro teu açougueiro, você tem muita reclamação de açougueiro. Muito. Faz o seguinte, faz esse cara se sentir um pouco dono do setor dele. Arranja um delta, a gente consegue isso, calcular, para que você possa, ele tem um salário fixo, né, normal, mas que ele possa, em vez de você pagar R$4.000 para um açougueiro, diminui e dá uma condição para ele, porque se houver um resultado melhor, tá certo, você consegue pagar mais fácil. E ele pode ganhar também, voltar a ganhar os 4.000, ganhar os 4.500, alguma coisa assim. Então eu estimulo açougue, padaria, aonde tem algum tipo de produção e vendas. Tem um balconista ali, está produzindo alguma coisa que ele tem um estímulo, né? O cara que faz reposição, não. É normal, é salário. Entendeu? Tá certo. A gente mexe com tudo. Onde tem atendimento direto, tem que ter meta pro setor e incentivo à venda. Concordo. E o cara se torna, é lógico, pelo resultado, não é pela venda bruta, não. Pelo lucro. É pelo resultado. Pelo resultado. Tá? Então, no caso, um resultado do açougue teria que fazer um inventário, apurar perda, apurar margem, apurar lucro pelo lucro. Lucro. Pela venda é fácil. Você vai colocar uma promoção, ele vai vender só da promoção. Ou ele não vai se preocupar com a perda. Ele tem que se preocupar. Quando Você você coloca coloca... indicadores, né? Não, açougue, para mim, meta por açougue tem que ser baseado no lucro líquido semanal. Então, é baseado no inventário. Porque no inventário você pega a quebra oculta. Porque a meta no açougue, você tem que incentivar o cara não só a vender, mas vender o que tem margem e trabalhar na perda. Por isso tem que ser apurado via inventário. Não é nem o que passa no sistema e o lucro que mostra no sistema. Sim. Porque o lucro que mostra no sistema não mostra a perda. Mas lançamos a perda, mas essa é a perda identificada e a perda não identificada.
Aí a não identificada você só pega no inventário. Porque o não inventário você vai pegar tudo que você entrou na nota fiscal versus tudo que você vendeu no PDV, mostra. Tem que olhar o caminho do dinheiro. Esse é o termo, o caminho do dinheiro. Porque se você coloca uma meta só de venda, isso acontece, é normal. Por exemplo, no Carrefour. Eu já comprei muito do Carrefour Hiper e o gerente, tinha meta de venda. Então, às vezes, a central colocava um leite longa-vida muito no custo para atrair o consumidor final. Aí o gerente do Carrefour me ligava com o dono de mercado para puxar volume. Então eu puxava 1.500 caixas, 2.000 caixas de leite. Por quê? Porque a meta dele é só de venda. E aí no mês vai bater a meta de venda, mas qual era o propósito da companhia? Usar aquele leite como boi de piranha para trazer o consumidor final e vender o restante. Só que pra você não vendia só o leite. Mas o que o cara fazia? A meta era só de venda, ele ligava para mim, eu ia lá, pegava 2.000 caixas. Resolvia o problema dele de venda. O consumidor chegava lá xingando que nós tinha levado todo o leite embora. Não é por quê? Porque a meta tá errada. É verdade. Sim. A meta tá baseada em venda e não no resultado. Resultado, tem que ser o resultado. Tem O que ser cara resultado. ele se torna apesar de ser funcionário, ele se torna um sócio ali dentro, buscando, né? Porque esse tipo de meta só de venda é uma meta só de ataque. Não tem o critério defesa. O cara tem que me atacar para ele defender. Agora, isso são duas situações. Isso é uma quebra de paradigma muito forte, mas é necessário treinamento, cara. Treinamento. Não se coloca um funcionário, a gente vê isso muito nesse Brasil aí, coloca qualquer um para trabalhar em qualquer setor sem menor capacitação. Mas o que acontece? Hoje em dia isso aí tá mais difícil porque a escassez de mão de obra. Então o que acontece? Hoje, principalmente no nicho de supermercado é uma das últimas opções a ser escolhida. Supermercado e shopping. Porque é o lugar que, além de pagar quase o piso de tudo, o menor valor, o colaborador trabalha de sábado e domingo. Então, ou seja, para o cara decidir trabalhar no supermercado, ele já tentou em todos os nichos. Já tentou na saúde, já tentou na indústria, já tentou em serviço, já tentou em tudo. Quando chega na linha final, cara, vou pro supermercado. E aí ele tem que trabalhar sábado, domingo, feriado. Tem. E ainda no horário da tarde. Mas se não tiver um mínimo de treinamento que o dono possa dar, ou o gerente possa dar, tem que chegar e dizer assim, rapaz, você vai fazer só isso aqui, você vai montar gôndola, você vai arrumar pasta de dente. Sim. Mas tem que ter. Onde eu vou chegar é o seguinte, que o dono do supermercado ele começa a meio que ser desestimulado porque o turnover é muito grande. Então, vai ter que treinar de qualquer jeito. O que você está falando tá certíssimo. E aí, ele começa um treinamento com aquele colaborador, a primeira coisa melhor que aparecer, o cara baza, e aí tem que começar de novo o treinamento. Mas isso olha, na região lá de Petrolina, Juazeiro, ali Pernambuco, Bahia, tá uma falta muito grande de mão de obra. Muito grande. O Brasil inteiro. O Brasil não, o cara não quer trabalhar. Ainda mais com apoio do vantagens. governo, tudo isso aí. Tigrinho, casa de aposta. Tudo. Então, o cara vai dizer, por que eu vou trabalhar com isso se eu posso estar tomando cachaça sem ninguém dizer o que tem que fazer? E hoje ainda também tem os aplicativos, né? Tem iFood, tem Uber. É. Então hoje dá pro cara ganhar o dinheiro sem encheção de saco. Que pra ele é encheção de saco. Mas isso não pode parar não pode desistir do treinamento. O que acontece? Uma forma mais correta, até nós estamos desenvolvendo um produto aqui, que é criar uma universidade de treinamento via vídeo, para manter a padronização, porque ainda se depende de um ensinar o outro. Então você vai contratar uma operadora de caixa, você tem que torcer para sua fiscal de caixa ensinar correto. E ela tem que repetir esse treinamento todas as vezes você contratar. E aí, esse repasse da informação é um grande desafio. E é onde os processos se perdem. Então nós estamos desenvolvendo aqui, tá na nossa pauta, talvez se esse ano sai do papel, todo um passo a passo de todos os processos de reposição, operador de caixa, do açougue, da atendente de funil, do conferente. Porque o colaborador vai entrar, ele não vai entrar primeiro pro caixa, ele vai ficar um dia assistindo 300 vezes o processo do início ao final de um operador de caixa. Quando ele senta, ele já sabe o que ele tem que fazer, ele só vai pro campo de batalha. E aí você vai poder até reciclar os velhos que tá começando a viciar de novo nos hábitos ruins. Então, isso aí você pode fazer na sua loja. Nós vamos fazer aqui, mas você pode fazer na sua. Criar material de PDF ou de vídeo gravando o processo. O processo não já existe? Já existe.
Então, em vez de você treinar toda vez o colaborador novo, cria um processo e quando ele entra, ele tem acesso a esse material produzido. Vai ganhar muito tempo e nem um pedaço da informação vai se perder. Você falou aí de caixa. Nós desenvolvemos, e foi dentro do supermercado, a gente não estava encontrando onde é que estava o furo. Um grande furo, tinha um furo imenso. E a gente já tinha mexido, ele fazia entrega de água, a gente consertou, tinha entrega, vendia gás butano, nós consertamos, fechamos vários, os furos que poderiam, a gente... E aí a gente só pode ser no caixa. Só pode ser no caixa. Nós desenvolvemos um negócio chamado espelho do caixa. Ela fechava, porque eram 5 caixas. Eu, inclusive, vi aqui uma entrevista de um rapaz aqui no seu podcast falando sobre desvios do caixa. Sim. É porque ele não usou o espelho de caixa que a gente tem. Porque se ele tivesse desenvolvido, ele pegava logo. O sistema, ele fecha normal. Praticamente todos os sistemas gerenciais fecha lá, dá o total. E bate. Mas quando vai para o espelho do caixa, se tiver... Porque quem que sabe mais operacionalizar um caixa? É um operador de caixa. Todo dia muito mais do que a moça. Repetição, muita repetição. Pois é. Então ela sabe, ela captura, ou ele captura, não estou falando aqui, o operador captura a senha do fiscal de frente de caixa e fecha de uma maneira, tá certo? Que bate pelo papelzinho do coisa. Aí nós desenvolvemos uma coisa que nós chamamos espelho do caixa, onde a operadora ela tem que colocar os dados à mão e a gente pega a roupa. Aqui em São Paulo capital, nós estamos com um supermercado de periferia aqui. Instituímos o espelho do caixa. 2 operadoras pediram as contas. Coincidentemente. Perdeu o sentido. Vamos lá, agora você falou que a maioria são supermercados. E as construtoras? Quais são os problemas das construtoras? Mesma coisa do supermercado, cara. Só muda a dinâmica. Por exemplo, construtora que tem 5 obras. Certo. Tá certo? Ele bota tudo junto. O dinheiro de uma obra, o financiamento de um, da outra, e bota tudo junto, a despesa toda. No final ele não sabe. É que nem abraço de afogado. O cara tá se afogando, assim, por aí, meu amigo, vou dar um abraço em você. Desce. Sabe por quê? Por que eu pergunto? Porque a visão que nós temos sempre é que a grama do vizinho é melhor que a nossa. Então, o que nós sempre ouvimos falar de obra? Que o cara ganha dobrado na venda da casa. Assim, Pode ser, custou mas... 500 mil para fazer uma casa, vendo por 1 milhão. Na nossa, quem tá de fora imagina que é sempre assim. Pô, então como o cara se atrapalha num negócio lucrativo desse? Pois é. Mas vai. Eu tenho um cliente de construção, ele teve algum problema seríssimo por questão de um erro do engenheiro da obra. O contratante não pagou, ele tinha que pagar 300 mil, e acabou fechando um acordo em 200 mil, perdeu aí 100 mil reais. É uma obra que não deu lucro. Porque o engenheiro prometeu algo e não cumpriu, ou errou na execução? Eu não sei exatamente, eu sei que era negócio de umas telhas, que era para estar umas telhas uniforme, e as telhas primeiro chegaram com coloração diferente, e também tinha um transpasso de, digamos assim, 2 centímetros, ele ficou com 1 centímetro, e aí confusão. Certo. E outra coisa, o supermercado ele pode aferir o lucro dele mensalmente. Sim. Pode até semanalmente, se ele quiser. Tá certo, dá mais trabalho, mas pode fazer. Construtora não. Uma obra leva 6 meses, 1 ano. Se ele perder no mês de março, nós estamos em fevereiro, ele fez algo errado. O cronograma era para dizer que tinha que fazer 10% da obra. Ele só fez 8%. No próximo mês, se ele não recuperar, vai ficar cada vez mais difícil ele recuperar. Aí no outro mês, ele era para ter feito mais 10%.
fez 8 de novo, ficou devendo 4. Lá na frente, tá certo? É quando termina a obra. O lucro só vem quando termina a obra, cara. É que o contratante vai pagando conforme a obra vai andando, né? Exatamente. Ninguém paga antes. Nós desenvolvemos agora uma planilha em Excel que junta muita coisa de informação numa planilha só para esse cliente. Pessoal de construtora. É. Então, construtora, restaurante também tem Restaurante comércio. dá menos dor de cabeça? Não. Também é desafiador? Mas você acredita que o principal problema de todos é a gestão? O restaurante é Número um, outro também que eu penso, porque a margem do restaurante é bem maior que a de supermercado, né? É, Mas vende menos. mas vende menos e também você tem um período muito curto para faturar. Hora do almoço, hora do jantar. E quais são os dias? Fora o tipo restaurante que é comercial. Todo mundo desce para almoçar, então ele tem ali embaixo tem um buffet. Esse cara é bom, uma situação. Mas restaurante que não é bem assim, ele depende muito do final de semana. Sexta, sábado, Os domingo. à la carte. É. A gente tem que inventar história, fazer promoção, fazer alguma coisa para ter os outros dias na semana. Que os outros dias tem que se pagar. Porque quando tem 3 dias para pagar 4, é complicado, né? Entendi. Não há segredo. Aí você vai, comércio varejista. Comércio de roupa, de sapato e tal. É mais tranquilo. Porém, a venda normalmente é menor. Tá certo? Mas também tem o problema do desvio, tem problema de precificação, tem um problema de uma série de coisas. Tem problema também, se for moda. A moda passa. Passou assim com o estoque já era. Ah, comprou umas botas para o inverno e não tem inverno. Vai ficar pendurado esperando pro outro ano. E no outro ano pode ser que o couro comece a soltar. Pode Isso. perder o produto. Exatamente. Pessoal, vamos falar dos nossos patrocinadores aqui? Bora. Então, primeiro tá aí a Intersolid. Se você procura um ERP, um software de gestão de compras, onde você vai justamente ajudar a resolver todos os problemas que nós estamos falando nesse podcast. Contas a pagar, DRE, fluxo de caixa, precificação, gestão de compras, que é o mais importante. Super indicado a Intersolid, atende grandes redes e mercados de pequeno e médio porte também. Tá aí também a FGF, que é uma contabilidade especializada em supermercados, onde você vai ser o seu tributo, você vai conseguir pagar os seus impostos o mínimo possível da melhor forma legalizada, sem correr risco. Do nosso amigo o Fábio Gomes, que é a FGF. E também aqui a empresa de designer, você que não tem um designer, é a DS, além de fazer o design da sua loja, o seu tabloide e tudo. É uma ferramenta prática, intuitiva, que qualquer colaborador da sua loja pode fazer. Você vai disparar em massa no WhatsApp, vai postar nas redes sociais, tudo com a ferramenta da DS. E também a nossa agência de marketing especializada em supermercado, uma agência de marketing e vendas. Então nós vamos trabalhar a sua loja, depois comunicar com toda a força com marketing digital forte para aumentar suas vendas, comunicar seus pontos fortes, seus diferenciais, se comunicar melhor que a concorrência, fazer grandes eventos, calendário promocional, calendário de marketing, festivais temáticos, é só chamar nós aqui ou no QR Code. E é isso aí. E sem marketing, as vendas ficam prejudicadas. É uma parte que, se você não é visto, nem lembrado, é clichê, mas é verdade. E é trocado. E é trocado. É. Então você tem que ter presença. Hoje o marketing ficou mais fácil através das redes sociais, né? Então hoje, antigamente o marketing era mais caro. Eu me lembrando agora, quando eu morei nos Estados Unidos, a época que mais eles comem peru é no dia de ação de graça. O que é que muitos supermercados fazem lá? Praticamente nesse período que se come peru, eles baixam o preço praticamente de custo do peru. É contrário do que a gente vê aqui, quando chega no Natal, nós vamos comer peru e o peru está mais caro. É um roubo, e é pequeno ainda. Mas eles baixam para quê? Porque a pessoa que vai comprar o peru sempre vai levar outras coisas. Sim. Tira qualquer tipo de promoção, deixa só o peru. Usa como isca. Como isca.
Então aqui, por exemplo, está chegando a Semana Santa, chocolate, ovo de Páscoa, por exemplo, né? Faz uma promoção de ovo de Páscoa, o preço lá embaixo, porque quem vai comprar o ovo de Páscoa vai levar o pão, vai levar a carne, vai levar outra coisa. Já aproveita. E outra, e é aquilo, né? Você vai sendo lembrado na memória do consumidor. Importantíssimo E isso. quase sempre você vai sendo o escolhido. Então, você positivar o cliente na sua loja com recorrência o maior número de vezes possível, você vai estar sempre na memória. Dessa vez você vendeu o produto não tendo margem. Mas depois, onde ele vai lembrar? Vai lembrar de você novamente. Aí vai ter o dia que ele vai fazer a compra do final de semana e vai estar tudo margeado. Então, o supermercado é um jogo de você abrir mão de ganhar alguns produtos para ter o cliente sempre. Sempre. Né? Então, tem produto que, de fato, você não vai ganhar dinheiro no supermercado. Assim como o óleo, o arroz, o feijão, o leite, não se ganha dinheiro nesses produtos. Só que você precisa dele você usa ele como custo de aquisição de cliente. Para o cliente lá na sua loja, você vai ter que abrir mão disso, mas para ele comprar tudo. Aí é um jeito de você ter mix. Você ter 6, 7, 8, 9, 10 mil SKU, porque o restante que a gente compra também. É verdade. Certo, então vamos lá. Continuando. Como negociar sem dinheiro, né? Então, cite aí as 3 principais daqui, estratégias desse livro aqui. Tem de cabeça as 3 principais, aquela que está sempre na ponta da língua? São várias estratégias, né? Não tem, vai depender muito do perfil, a história, a situação do cliente. Uma coisa é o seguinte, está devendo, tem que pagar. Mas a primeira estratégia, assim, que primeiro é normal, tem que fazer, é relacionar tudo que está devendo. Você Tudo. saber qual é o montante. Tudo. Tá certo? Botou ali. Aí, ao juízo do empresário, ele tem que separar e dizer o seguinte, isso aqui é prioritário. Isso aqui é semi-prioritário. Isso aqui não tem prioridade. O que é prioritário? É aquele que não tem outro fornecedor que possa substituir. Energia elétrica é prioritário. Exatamente. Alguns refrigerantes, tá certo? São prioritários. Só tem ele. Algum tipo de marca de cerveja é prioritário. Definir os prioritários. Moacir, banco é prioritário? Não. Depende. Por que depende? Porque se tiver, ele tem que defender o patrimônio dele. Porque se ele tiver dado garantia real da casa dele, sim, a garantia ele se torna prioritário. Sim, aí vira prioritário. Depende da negociação, no caso. Eu vou dar mais uma dica que o pessoal, no final eu vou dizer qual é o segredo para ser um empresário de sucesso. Dito pelo... Eu vou dizer que foi um empresário que passou essa dica para mim. Eu acabei esquecendo a dica, a segunda. A segunda, vamos lá. Pode falar, tô te ouvindo. Agora buscar, daqui a pouco eu me lembro. Mas é uma dica. A gente estava falando sobre os bancos. Sim, pronto, já lembrei. Obrigado, Gabi. Dica é o seguinte: nunca dê seus cartões de crédito como garantia de empréstimo. O seu recebível de cartão de crédito. Isso. Certo. Nunca dê. Porque ele perde completamente a condição de administrar o dinheiro dele. Diversas vezes eu vi, por exemplo, o cara tem um boleto para pagar de R$2.000, R$10.000, um boleto de R$10.000. Tá faltando, só tem R$9.800. Por questão de R$200, esse boleto não paga, vai pagar depois com juros. Por quê? Porque o banco reteve lá o cartão de crédito dele, porque primeiro o banco tira o dele, é normal. E ele está fazendo o papel dele. Então, eu dou essa dica. Não dê seus cartões. Arranje outra linha de empréstimo. Porque o custo fica sempre mais alto. Outra também dica. Nunca assine um documento chamado confissão de dívida. É cruel. Assinou confissão de dívida. Aquilo ali é um título executável e muito rápido. E não se faz dinheiro em tão pouco tempo. Eu faço a promessa que é possível ter lucro
realmente de 3 a 4 meses botar qualquer empresa para ter lucro. Ou quase todas as empresas. Mas não vai ter o dinheiro suficiente para pagar as dívidas de 2 anos. Ele não vai fazer. Mas ele começa a pagar. E aí faz uma estrutura. Existe até uma planilha, né? Depois de tudo arrumadinho, quanto eu vou pagar, quais são o que eu vou pagar, são os prioritários, né? Pagar logo. Depois tem um semi-prioritário, então tem uma tabela, uma planilha para fazer, está em Excel, para a pessoa planejar ali bonitinho e fazer. E não deixe cheque pré-datado. Também que o cheque agora não existe mais, quase não existe. Mas cheque pré-datado também é contar muito com a sorte daqui a 60 dias. E é muito interessante os bancos, né? Os bancos fazem isso. Quem já ficou devendo a banco vai lembrar do que eu vou falar. Tiago, tudo bem, Tiago? Aqui é o fulano, gerente do seu banco. Como é que tá você? Rapaz, o que está acontecendo? Você sempre foi um bom cliente, está atrasando. Minha gerência está pedindo que eu bote isso pro jurídico. Vem aqui tomar um cafezinho comigo para a gente fazer, eu vou dar um jeito para você. Aí começa a pressão. Vai pro jurídico, vai pro jurídico. Estou citando o Tiago porque é o nome que veio, tá certo? E o empresário fica naquela pressão para resolver. Aí você vai lá conversar com ele diz, sou teu amigo, cara. Tu vai pagar R$1.000 agora. Eu vou te dar 90 dias para tu começar a pagar. E você se livra do jurídico do banco, que o jurídico está cada vez mais difícil. E você vai ficar sem fornecedor, você vai ficar sem isso. Tá aqui, assina aqui. Aí o cara dá R$1.000 com a promessa para 90 dias e esperar que daqui a 90 dias a vida sorria para ele pagar. E muitos quebram por conta disso. O banco, eu não estou aqui querendo falar mal de banco, não. Né? Não sou inimigo de banco. Está no papel dele ganhar dinheiro, como ele sabe que sempre ganhar dinheiro e ganhar muito. Mas o empresário, ele precisa saber que ele só pode aceitar um compromisso se ele puder honrar. Contar com um lucro que ele não está tendo nesse momento em 90 dias, só se estiver trabalhando com o Moacir, tá certo? O do contrário pode demorar a ter esse lucro para pagar aquilo que o banco. E ele vai pagar o quê? Primeiro o banco ou primeiro botar o arroz e o feijão dentro da gôndola dele para começar a vender? É natural. Então, ele acaba tirando da gôndola, e as gôndolas ficam vazias, para pagar um compromisso com o banco, porque ele assumiu, com medo. Não tem que ter medo do credor. Tem que mostrar para o credor que quer pagar. E que o credor ajude a pagar. Não foi o início da nossa conversa aqui, eu citei isso. Precisamos fazer dessa forma, que dá certo. Acreditar no seu negócio, acreditar no seu potencial, ter humildade. O empresário precisa ter humildade, porque cada um de nós só vamos até o limite do nosso conhecimento. Já aconteceu isso comigo, eu vou te contar. O cara chegou assim, moça, estou querendo trazer mercadoria da China, fazer importação. E eu queria que você fizesse um plano de negócio para mim, fazer isso aí, tal. Eu disse, cara, eu não posso. Eu não tenho conhecimento, tá certo? O meu conhecimento foi lá na década de 80 para 90, que eu exportava para os Estados Unidos, mas muita coisa mudou. Eu não sei nem a nível de tributação, eu não posso fazer isso. Mas, se aquilo realmente eu tenho vontade de fazer, eu vou buscar ajuda, eu vou estudar, primeira vez eu vou comprar um pouquinho só para conhecer os meandros, porque nós precisamos de conhecimento. Somente, que eu saiba, 2 profissões não precisam de estudo nem de treinamento. Só 2. Você sabe quais são? Vou perguntar aqui para os nossos telespectadores, né? Quais são as 2 profissões que não precisa estudar? Empresário e político. Não precisa. Porque se o empresário quebra, quem que perde com isso? Porque um engenheiro derrubar um prédio, ele bota a vida de pessoas em risco. O médico também.
engenheiro, com veterinário do cachorrinho, tá certo? E todas as outras profissões. Tem que estudar, tem que ter um diploma. O empresário, se ele quebra, ele põe em risco o quê? O patrimônio dele, o nome dele e da família. E se o político erra? Ele continua de bem com a vida e o povão, nós, a gente fica no sacrifício. Sim, sim. Senhor Moacir, para nós encerrar, qual é o segredo do sucesso? Eu vou falar o nome do empresário. E a quem eu estimo muito, tenho um carinho muito grande por ele, se chama Deusmar Queiroz. Deusmar Queiroz foi fundador e é presidente da rede de farmácias Pague Menos. A última vez que eu falei com ele foi no ano passado. 1.700 lojas. Se ele fosse visitar todas as lojas, daria, eu acho, 4 anos, 5 anos para visitar todas as lojas. 1.700 lojas em todos os estados do Brasil. 5 centros de distribuição. É um grande empresário, começou com uma pequena farmácia lá num bairro em Fortaleza. Deusmar Queiroz diz o seguinte: o segredo do sucesso é foco. O empresário que está querendo, ao mesmo tempo, ter um mercadinho, ao mesmo tempo, está montando uma granja, por exemplo, onde ele não tem gente para tomar conta e ele que tem que ser dividido, não vai. Tem que ter foco. Determinação. Quando eu perguntei para ele, para o empresário, você topa ficar mais 4 horas trabalhando por dia, por alguns meses, até você tirar uma empresa do seu buraco, do buraco? Topo. Então, foco, determinação, garra. O que é a garra? Garra é a vontade de vencer, Thiago. Por que você vai vencer? Porque tu tem garra, cara. Você vai vencer. Amém. Né? Nós vamos. Garra. Disciplina para colocar tudo que eu estou falando em funcional. Então, para ter foco, determinação, garra, disciplina. A outra, conhecimento. Quando o empresário entra com foco, determinação, garra e disciplina, eu entro com conhecimento com ele. E por último, fazer uma equipe. Quem consegue fazer tudo isso e ter uma equipe é o sucesso. É isso. Muito bom. Muito bom. Tá? Tiago, só posso agradecer. Posso deixar meu telefone? Pode. Dá pra pôr aqui embaixo, aqui na descrição, gente. Eu vou pôr o link aqui dele, aqui do WhatsApp, aqui na descrição, aqui embaixo. Telefone, contato. Você quer falar comigo? E falar que foi ainda que você viu o nosso podcast aqui do Tiago e da Gabi? Fala lá para minha atendente que a gente... Você não paga nada para conversar comigo. Mas é 11, São Paulo, 967 16 10 16. É isso mesmo, Silvio? É isso aí. É isso, Marcinho, muito obrigado. Eu agradeço. Vou passar um autógrafo aqui para você no livro. Autógrafo. Tá certo? Esse livro aqui tá no Hotmart. Tá Legal, em eu tava vendo ele, processo. bem didático, bem direto ao ponto. É. E tem algumas histórias, inclusive a minha história com a agiota, né? Que fica para outro podcast que eu vou contar. Tá certo? Eu vou... Como se livrar da Jota, tem aí? Cara, a agiota, eu passei um sufoco com a agiota anos passados, né? E foi cruel. Pagou ele? Paguei. Que bom. Tem que pagar todo mundo, não tem como. Pagar todo mundo. Isso. Agora tem que ser dentro. O empresário precisa correr para fazer dinheiro. Tem que correr. Porque a dívida, ela cresce todo mês. Exponencialmente. E ele tem que correr. O grande inimigo do empresário é o tempo mesmo. Né? Sim. E aí faz. E eu vou assinar, eu vou deixar para a Gabi, para você. Legal. Certo? Esse Nossa aqui coleção tá aumentando, né? Tá aumentando. Vai pra nossa biblioteca. tem que ler. Sim. Aí só pra estante não adianta, né? Senhor Marcinho, muito obrigado por ter estado no convite. Foi um agradeço a prazer você. receber o senhor aqui. E esse aqui foi mais um podcast, Resenha do Supermercado. E é isso aí. É nóis.